Ontem o Brasil foi dormir estarrecido, parte dele foi dormir estarrecido com uma notícia bombástica da morte de uma influenciadora política, uma menina querida, amada por muitos, amada por pessoas proeminentes do cenário brasileiro, chamada Carol Heller, prima da nossa querida Cássia Heller. Eu não a conhecia porque eu não tenho hábito, dependendo do assunto, eu não tenho hábito de seguir pessoas, influencer. Eu não a conhecia, só soube da existência dela ontem. E corri nas redes sociais dela para conhecê-la um pouco melhor. Quem era Carol Heller? É uma menina da geração Zoomer, que se converteu recentemente, praticamente talvez, ao Evangelho de Cristo, estava sendo amada, abraçada pela Igreja do Senhor Jesus, e todos estavam contentes porque ela encontrou esse caminho vindo da homossexualidade. O que aconteceu com ela ontem afeta profundamente o meu chamado ministerial, no sentido que eu também vim da homossexualidade há 28 anos atrás, mas eu não sou da geração Zoomer, eu sou da geração Y. Alguns podem dizer até que eu seja da geração Boomer. As minhas bases são outras, os meus alicerces são outros, e minha escala de valor para ver a vida também é outra. A verdade é que a geração Zoomer cresceu num outro patamar de olhar para o mundo. Mas eu pude ver ali nos vídeos, inclusive que ela fez com a mãe dela, se redimindo, declarando o amor para a mãe, contando um pouquinho para nós do que ela passou, de quem ela era. Eu pude ver ali uma menina muito sincera, muito franca, muito original, uma menina bacana mesmo, muito bacana. Hoje de manhã um outro vídeo está sendo postado aí, que ela falou do Setembro Amarelo, que o Setembro Amarelo não é só um botãozinho na camisa, mas é muito mais além que isso. E aqui a gente pode ver que ela já estava dando sinais da ideação suicida. Quando ela tocou o dedo nessa ferida sobre suicídio e Setembro Amarelo, ela já estava pedindo socorro e dando sinais de que estava pensando nessas coisas. Mas a verdade é que essa geração que nós vivemos só vive com um smartphone na mão e não consegue mais olhar nos olhos das pessoas e ver o quanto o olhar está opaco, quanto o sorriso está disfarçado, e não consegue fazer leitura nas entrelinhas. E isso é a gravidade dessa geração pós-moderna. Eu queria, sem julgar ninguém, sem lançar culpa sobre os ombros de ninguém, mas eu queria trazer uma questão muito séria que acontece ao convertido a Cristo Jesus vindo de um mundo de fama e vindo da homossexualidade. A igreja, nos primeiros meses que uma pessoa famosa vem da homossexualidade, se converte a Cristo, ou até não vindo da homossexualidade, mas logo já começa a pregar, a palestrar, a dar testemunhos. E isso não é bom, porque não é o tempo, não é a hora, não é o momento. É tempo de apacentar. Quando a gente ganha o coração de uma pessoa para Cristo, depois nós temos que curar esse coração. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele disse: Lázaro, sai para fora. Então, o poder de renascimento espiritual é de Deus, é de Jesus. Mas desatar, depois ele disse para os discípulos: desatai-o. O processo de desatar os nós, tirar as ataduras da morte espiritual, é da igreja. E a igreja precisa olhar com profundidade a questão do homossexual que vem para Cristo. Principalmente as mulheres, elas são mais emblemáticas, mais profundas. A mulher internaliza mais seus sentimentos. A mulher não trabalha na superficialidade. A mulher é profunda e ela só consegue se relacionar com quem é profundo. Você só consegue desarmar as armadilhas do coração dela também com a mesma profundidade, mergulhando nas águas profundas do coração dela.
Então, achar que jejum, oração e alguns poucos meses ali cantando e louvando na casa de Deus a pessoa está pronta, não está. Algumas levam décadas. Eu levei quase praticamente 2 décadas para consertar minha cabeça, para crer no amor de Deus, porque os meus pais na minha infância falharam comigo do mesmo jeito que os pais da Carol falharam com ela. E a gente tem dificuldade de crer no amor de Deus, porque se o nosso pai biológico, nossa mãe biológica que nós vemos, falhou conosco, que dirá Deus que nós não vemos? Então a fé fica comprometida, essa relação de paternidade espiritual entre eu e Deus fica comprometido. E leva tempo na casa de Deus, até que eu creia que Deus realmente me ama, como um pai de amor. Então todo pastor que não entende isso, ele vai falhar no seu discipulado. Porque a pessoa precisa ser discipulada, precisa comer com ela, caminhar com ela. E ainda mais se o teu coração pressentir, apertar a respeito dela, vai na direção dela. Vai, pega o carro e vai até ela, sim, porque às vezes Deus está sinalizando alguma coisa. Aconteceu comigo há 25 anos atrás. Um pastor pressentiu que eu não estava bem. Deus mostrou no coração dele que eu não estava bem. E ele não veio em minha direção. E eu sofri uma queda terrível. E isso alterou o curso da minha história, da minha vida. E eu levei 20 anos para consertar o que eu fiz. Isso se chama omissão de socorro espiritual. A Bíblia diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe teu coração nelas. O homossexual tem uma bagagem a mais. Ele vem com um peso a mais, com uma carga a mais. Ele vem com mais dores, com mais feridas. Ele vem dilacerado. Eu preciso curar ele. E não dar púlpitos e microfones para ele testemunhar logo no primeiro ano que ele se converte. Deixa ele na igreja quietinho, ensina ele a conviver e a conhecer a Deus. É um alerta que eu faço, porque eu lamento muito que ela não aguentou a barra. Eu não sei o que ela devia estar passando, talvez com vontade de retroceder às práticas antigas, e a vergonha, o constrangimento por ter dado passos em direção contrária, sendo uma pessoa famosa, proeminente no cenário nacional. Tudo isso pesa para um coração franco e sincero. Tem pessoas que são francas demais e não sabem também lidar com a franqueza. Lamento muito a perda dessa menina tão jovem. Gostaria de ter conhecido ela, de ter dado um abraço nela e ter podido dizer a ela: eu também vim do caminho que você está tentando sair. Agora vão dizer que a religiosidade matou ela. Agora vão dizer que por causa da religiosidade ela fez o que fez. Não, ela fez o que fez porque ela não aguentou a barra. Ela fez o que fez porque a geração dela não olha nos olhos de ninguém. Ela fez o que fez porque só ela sabe os motivos reais. Eu não acredito que suicídio tira alguém dos braços de Deus. Eu quero acreditar que eu vou ver essa menina lá no céu. Uma menina franca, bonita, sincera, cheia de vida. Meu Deus, dói muito o coração por tudo que aconteceu ontem. Mas fica um alerta, igreja. Coloque os olhos na vida dessas pessoas vindo da homossexualidade que adentra a sua igreja. Não seja simplista nessa situação, porque a situação não é simples. E a Carol mostrou isso para nós ontem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da igreja, de Cristo. E ajude a cumprir o apacentar das ovelhas. Assim como Jesus se entregou por nós e deu a vida por nós. Que nós possamos aprender também a dar a vida pelas pessoas. Que pena, que pena. Eu lamento muito por um socorro
que foi pedido e ninguém percebeu nas entrelinhas, da Carol Weller.